Mas agora é hora de dado importante que acabou de ser divulgado sobre a nossa economia e já sei que a Priscila Asbeck está me esperando ali para juntos observarmos essa reportagem que está aqui no nosso portal. É a foto da barraca da Edna e da Sandra. Não é merchan aqui não, viu? Mas é a foto que ilustra essa reportagem sobre o resultado do PIB, a prévia do PIB. IBCBR sobe 1,17% em julho, diz o Banco Central. Mediana das expectativas do mercado apontavam para uma alta de 0,30%. Essa é a bandeira brasileira vista na praia de Ipanema. Vamos acompanhar aqui o que diz a nossa reportagem. A atividade econômica do país registrou alta de 1,17% em julho na comparação com o mês anterior, de acordo com o IBCBR, divulgado hoje. A mediana das expectativas do mercado apontavam para uma alta de 0,30%. Na comparação anual, a previsão era de avanço de 2,60%. Este índice é visto como uma espécie de prévia do PIB, o Produto Interno Bruto. Quem vai explicar o que isso significa para cada um de nós brasileiros, o que isso vai significar para Edna e para Sandra também, donas dessa barraca que está ilustrando a nossa reportagem aí, é a Priscila Asbeck. Elas vão vender mais ali em Ipanema, tem mais gente comprando, é isso que está fazendo a economia girar. Como é que vocês interpretam, especialistas, esse dado que foi divulgado agora há pouquinho, hein, Priscila? Bom dia de novo. Bom dia, Colombo, Stephanie, a todos que nos acompanham. Essa foto ilustra muito bem, né, Colombo? A Lígia Tuon, que é autora da matéria aí do nosso site, escolheu a dedo a foto porque mostra setor de serviços, restaurante que está puxando essa retomada do nosso PIB a partir do segundo semestre. Então, como você falou, o IBCBR, que é a prévia do PIB, lembrando, IBCBR vem do Banco Central, o PIB vem do IBGE. O IBCBR, ele adianta, então, é como se fosse um indicador do Banco Central para o PIB, então ele adianta um pouco das expectativas para o PIB que sai trimestralmente. Então, esse dado veio bem acima da expectativa do mercado, que esperava uma alta de 0,3%, ficou então em 1,17%, acelerou sobre junho, quando o dado mostrou um avanço de 0,69% da economia, e a gente tem também o dado de 12 meses, que mostra que o IBCBR avançou 2,09%. Esse dado, então, ele mostra que a economia inicia o segundo semestre bem forte, e aí eu estava conversando com o Nicolas Borsoi, da Nova Futura, para entender se isso deve gerar uma revisão de expectativas daqui para frente. O que ele explicou? Que essa boa performance do setor de serviços está puxando a retomada da atividade. Então, a gente teve na terça um número bem forte de serviços, acima da expectativa, um avanço de 1,1% em julho, que estava pesando ali para o lado do otimismo. Depois veio o dado de comércio ontem, que mostrou uma queda de 0,8%, quando a expectativa era de alta de 0,3%. Estava pesando para o lado do pessimismo. E aí agora vem, então, esse dado do IBCBR forte. Então, o que o Nicolas Borsoi explicou é que o Focus, né, o Boletim Focus do Banco Central, que traz as expectativas do mercado, deve sim trazer uma nova onda de revisões para o crescimento da economia a partir da segunda-feira que vem, e ele acha que aí as previsões que estão ali mais perto de 2,5%, previsão de crescimento para a economia, devem ir lá para casa de 2,7%, 2,8%. Ele, por exemplo, tem uma previsão de 3%. Queria também aproveitar que a gente está falando de economia, porque o Ministério da Economia acabou também de atualizar as suas projeções para a alta do PIB em 2022. Passou de 2% a previsão para 2,7%, também em linha com essa análise de que as revisões devem acontecer com esse dado aí mais forte do IBCBR que saiu hoje. Para os anos seguintes, até 2026, o Ministério da Economia tem uma previsão de alta do PIB em 2,5%, e para o IPCA, para a nossa inflação oficial, então a previsão do Ministério da Economia recuou de 7,2% para 6,3% para esse ano. Para 2023, a projeção está em 4,5%. O que está por trás de todos esses números, né, Colombo e Stephanie? Está por trás uma série de estímulos que o governo está fazendo, com economistas dizendo que isso, claro, tem um interesse ligado à proximidade das eleições, mas que está estimulando bastante a economia, com uma redução da inflação e outras medidas de acesso ao crédito, de também liberação antecipada de INSS, de 13º para pensionistas do INSS, e também liberação do FGTS. Tudo isso está gerando esse estímulo aí para a economia que a gente está vendo a partir desse segundo semestre. Priscila, eu queria só encerrar
encerrar o nosso papo aqui com uma pergunta. A gente está vendo o PIB crescer mais do que o esperado pelo mercado. O segundo semestre geralmente é um semestre melhor do que o primeiro, né, por uma série de ocorrências e de situações. Então, a expectativa para o fim do ano também melhora consequentemente. Mas num cenário de altas consecutivas da taxa de juros que tendem a esfriar a economia e de deflação, mas uma deflação que os especialistas dizem pode não ser estrutural, mas circunstancial, né? Como é que ficam esses dois indicadores com esse resultado? A taxa de juros não está afetando o crescimento da economia? A tendência de que ela continue subindo, se continuar subindo, pode deprimir o PIB ou há um descolamento entre essas duas coisas? A taxa de inflação, quando a economia bomba, a tendência é de a inflação aumentar. Não é? Geralmente, o que é que a gente pode prever para esses dois indicadores aí, juros e inflação? Pois é, né? A taxa de juros aponta para um lado, as medidas de redução ali de impostos acabam também ajudando, né, nesse sentido, então apontam para uma redução ali da demanda, também da inflação, mas por outro lado a gente vê essa atividade aí aquecida, né, que joga para um outro lado, que é um lado de manter a economia aquecida e manter aí as previsões de inflação mais para frente um pouco maiores. Então é bem essa dinâmica que a gente está vendo, Colombo. Quando a gente olha para 2023, as expectativas já são diferentes, né? Para 2023, há uma perspectiva de desaceleração da nossa economia, então esse crescimento que está sendo revisado para cima para esse ano, que deve chegar mais perto dos 3%, para o ano que vem já desacelera para uma alta ainda mais de 0,5%, um crescimento bem menor para a nossa economia. As perspectivas também de inflação para o ano que vem, elas vinham sendo revistas, elas deram uma segurada aí nos últimos dois Boletim Focus, mas ainda assim estão acima dos 5%, quando no começo do ano elas estavam ali mais perto dos 4%, que é justamente por causa disso, né, dessa atividade que ainda fica aquecida e vai jogando um pouco da expectativa da inflação para cima no ano que vem, a despeito dessa taxa de juros muito alta, que tem o efeito justamente de esfriar a atividade. E aí, o que os economistas dizem? Que para o fim do ano, a situação deve começar a se inverter um pouco, porque os juros eles vão fazendo o efeito de forma gradual. Agora a gente está com os dados, como você falou, atuando de uma forma muito circunstancial por causa de todos esses estímulos. O efeito completo dessa alta de juros deve ser sentido mais para o fim do ano, quando isso vai casar justamente com o fim desses estímulos muito fortes que foram jogados na economia. E aí para o ano que vem fica uma expectativa de crescimento menor, uma expectativa também de que haja uma necessidade de arrumação das contas públicas, então tudo isso deve trazer uma perspectiva de um crescimento menor para o ano que vem.